Bom, meus amores, agora então nós vamos fazer as correções baseadas aí nos exercícios da página 21 e página 22 de português, ok? Como eu havia explicado para vocês, aqui nós temos um texto encontrado aí na quarta capa do livro 20 mil léguas submarinas, certo? Esse texto aqui, como eu mencionei para vocês no vídeo explicativo, esses textos quarta capa, eles são textos que têm um objetivo. Geralmente nos livros a gente encontra ele no final, não foi isso que eu expliquei para vocês? E qual que é o objetivo desse texto, desse tipo de texto? Incentivar a leitura do livro. Vocês não vão ver ali resumo, vocês não vão ver aqui um pedaço da história, um trecho da história. Vocês vão ver o texto numa linguagem que motive o leitor a ler. Vocês vão ver um texto que vai chamar a atenção de quem for ler, entendeu? Por isso que tá aqui, ó. O objetivo é incentivar a leitura do livro, tá joia? Bom, na questão B, fazendo aí a análise desse texto, né, da quarta capa, perguntou: por esse texto, é possível deduzir por que essa obra é considerada como ficção científica? Explique sua resposta. Através desse texto, nós vamos entender que é possível entender sim e considerar que esse texto é um texto de ficção científica. Por quê? Pois nesse texto faz menção a invenções desconhecidas na época em que o livro foi escrito. Por exemplo, quando disse engenho ultramoderno de navegação submarina. Ou seja, nós vamos ver que no texto, olha só, um monstro colossal, será que é um engenho ultramoderno de navegação submarina? Ou seja, nós vamos entender que traz elementos de ficção, falando aí de inovações científicas, assim como nós vimos no texto, né, do submarino submerso. Então, através desse texto aqui, da quarta capa, nós vamos considerar que o texto, o livro, né, é de ficção científica. Exatamente porque traz elementos de inovações científicas. Tá joia? Bom, aqui na número 2, como eu disse na explicação, é uma resposta pessoal. Porque perguntou para você o seguinte: você leu trechos de 20 mil léguas submarinas, certo? E lemos aí também a quarta capa da publicação desse livro. E aí, ó, vimos também sobre a importância de Júlio Verne, considerando aí que ele é o pai da ficção científica, né? E aí perguntou para você se você tem interesse em ler essa obra desse autor e também outras obras. As respostas aí vão variar, né? Porque teve gente que leu a quarta capa, que é esse trecho aqui, e não sentiu vontade de ler a obra 20 mil léguas, mas teve alguns que sim. Então, é uma resposta pessoal, ok, gente? E aí, continuando agora na página 22, nós trabalhamos um pouquinho sobre formação de palavras, conforme a tia explicou para vocês no vídeo explicativo. E aí, nós temos lá a palavra submarino, certo? Eu expliquei para vocês que a parte sub significa debaixo de, e a parte marino, eu expliquei que é o mesmo que marinho, se refere ao mar. Portanto, sabendo dessas informações, olha lá, perguntou para você, ó, escreva o significado aí, né, da palavra submarino. Então, nós vamos entender que é uma embarcação que navega debaixo das águas do mar. Entendendo que sub é debaixo de e marino
é referente ao mar, nós vamos entender aqui, ó, que é um transporte, um meio de transporte que navega debaixo do mar, ok? A sua resposta tem que estar, precisa estar relacionada aqui, ó, aos significados, tá joia? Nós vimos também o outro exemplo da palavra ultramoderno, certo? Expliquei que ultra quer dizer excessivamente e moderno, avançado. Portanto, algo ultramoderno é aquilo que é extremamente, excessivamente moderno. É aquilo que está além, tá? Que está avançado, excessivamente avançado. Também está valendo essa resposta. Tranquilo, né, gente? Lembrando que as respostas não precisam estar iguaizinhas. As ideias que devem estar relacionadas, ok? Tia já explicou isso para vocês. Bom, por fim, nós temos aqui um joguinho de palavras para a gente poder estar relacionando os significados. Como as palavras estão bem aí interligadas, ficou fácil de entender o significado. Então, vamos lá, ó. Ultra curioso, aquele que tem muita curiosidade. Exatamente esse termo ultra, ó, quer dizer excessivamente. Por isso, ó, ultra curioso, excessivamente curioso, aquele que tem muita curiosidade. Está relacionado a essa ideia, ok? Submerso. Sub, né? Debaixo o quê? Debaixo de. Então, submerso, o que fica sob as águas. Esse sob aqui, ó, é a ideia de embaixo, debaixo, tá ok? Se fosse sobre, por cima. Então, submerso, o que fica sobre as águas, ou embaixo, né, das águas. Sublinhado, com uma linha, um traçado embaixo, por conta desse sub. Lembra que ele significa debaixo de, certo? Traçado embaixo, certo? Ultrapassado, antiquado. Por quê? Ultra, excessivamente passado. É algo antiquadro, algo anterior, ok? Então, está aí as nossas correções. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou precisarem de fotos, pode pedir à tia, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula.